Fala pessoal, estamos aqui para nossa primeira aula, que é a aula de introdução à arbitragem esportiva. Para quem não sabe, o que é a arbitragem esportiva? A arbitragem esportiva é uma estratégia matemática em que você aproveita a diferença de odds entre as casas de aposta para apostar em todos os resultados possíveis de um evento esportivo. Assim você garante lucro independente do resultado final. Em um termo simples, é basicamente se duas ou mais casas elas oferecem odds diferentes para o mesmo jogo, é possível dividir as apostas de forma calculada, para que em uma delas sempre cubra a outra gerando lucro. Eu deixei um exemplo de entrada de arbitragem esportiva que foi enviado em nosso grupo, que é essa daqui, onde as entradas são no mercado de escanteios para este time, que é o BK Hacken. Logo em uma casa nós colocamos que teria mais de 5.5 escanteios e na outra casa que teria menos de 5.5 escanteios. Isso nos diz o quê? Que se o jogo na verdade tiver 6 escanteios para esse time ou mais, nós ganharíamos aqui. Se tiver 5 escanteios ou menos, nós ganharíamos nesta casa aqui. Agora, o que dá o nosso lucro se a gente vai ganhar em uma e perder na outra? É a diferença das odds, onde a gente tem essa calculadora aqui, que ela está disponível no grupo, que é meio que um calculador inteligente, onde você consegue colocar as odds e ela fala se realmente dá arbitragem esportiva ou não, se dá lucro ou não. Onde nós entramos aqui com a primeira odd, que é a 2,38, correto? A segunda odd é uma odd 1,97. Nós íamos colocar um valor de R$ 442 total na entrada, R$ 442 nessa entrada. Logo, esta calculadora disse pra gente que ia ter algo de em torno, porque não deu para gravar aqui, porque é muito longe a parte da porcentagem. Aí é em torno de 7% de lucro em cima sobre isso, sobre esse valor que a gente colocou, que dá algo entre R$ 34 de lucro. Correto? R$ 34 de lucro. O investimento todo foi 442, nós ganhamos algo entre R$ 34 de lucro nesta entrada, sem chance nenhuma de perder. Como eu falei, se desse menos, nós íamos ganhar aqui, mais nós íamos ganhar aqui. Nessa daqui, deu para ver que a gente apostou 442 e saiu nesta daqui com ganho potencial de R$ 476, que nós ganhamos. No caso, os R$ 30 de lucro. Se ganhasse nessa aqui, quer ver, seria a mesma coisa, que eu não deixei calculado aqui para vocês. Mas eu vou calcular aqui agora. R$ 200 que foi nossa entrada, vezes a odd de 2,38, dá exatamente os 476. Então, independente de onde batesse, a gente ia ganhar em torno de R$ 34 de lucro. Basicamente, isso é uma entrada de arbitragem esportiva, onde a gente lucra independente do resultado. Porque a arbitragem esportiva ela é matemática e não aposta. A Suribet, ou arbitragem esportiva como a gente chama, ela é considerada matemática e não aposta, porque o lucro não depende do resultado do jogo, mas sim do cálculo feito antes da entrada, que foi aquele cálculo que eu mostrei no slide anterior. Diferente da aposta tradicional, onde o apostador escolhe o resultado e torce para que ele aconteça, na Suribet, todos os resultados possíveis são cobertos de forma estratégica. Isso faz com que o retorno seja previsível e definido no momento da operação. Então, antes do jogo acontecer, nós já sabemos quanto nós vamos lucrar com ele e a porcentagem que esse jogo está nos dando, correto? Por esse motivo, a Suribet não envolve sorte, emoção ou previsão esportiva. O operador ele não precisa entender de time, atleta, ele só precisa aplicar os cálculos corretos e seguir o método com disciplina. Assim ele elimina o risco esportivo. E só resta apenas a necessidade de dar atenção nessa execução dessas entradas que são enviadas. Eu deixei alguns mitos sobre a arbitragem aqui. O primeiro mito. Muitas pessoas acreditam que Suribet é golpe ou algo ilegal, mas isso é mito. A verdade é que Suribet é apenas o aproveitamento de diferença de odds entre as casas de aposta, algo que existe por causa da concorrência entre elas. Não há nada de legal em usar matemática para operar. Toda casa de aposta ela tem um regulador de odds, que é basicamente um software, um IA, que ela fala, não, essa odd tem que ser tal, de acordo com as chances daquilo acontecer. Só que nem toda casa usa a mesma, elas usam reguladores diferentes. Então, acontece alguma coisa, vamos supor,
Um jogador não vai ser escalado, o time vai entrar com o time, ou o time vai entrar com o time reserva. Aí, ela regula essa odd. Um exemplo, vamos supor que um time vai entrar com o time reserva. Essa odd vai o quê? Vai aumentar, porque o time reserva provavelmente rende um pouco menos do que o time principal. Então tem menos chances de eles ganharem, mas nem todas as reguladoras fazem isso ao mesmo tempo, entendeu? Aí é onde surge a oportunidade da gente operar a arbitragem esportiva. Outro mito comum é achar que Suribet garante dinheiro fácil e sem esforço. A verdade é que, apesar do lucro ser matemático, o método exige atenção, disciplina e organização. Erros de execução podem gerar prejuízo. Isso daqui é um fato. Se você não operar da forma correta, o método pode gerar prejuízo. Entendeu? Há também quem pense que é preciso entender muito de esportes para fazer Suribet, o que não é verdade. O foco não é o conhecimento esportivo, mas sim os cálculos e a leitura das odds corretas. Se você souber aplicar o método e calcular todas as entradas de forma correta, você sempre vai lucrar. Sempre vai lucrar. Outro mito, que é que muitos acreditam que as casas de apostas não deixam fazer Suribet. Elas deixam. Porém, elas podem limitar sua conta para quem opera com frequência ou com algumas coisas específicas que a gente vai ter uma aula exatamente só para isso, só para explicar o que cada casa, por que cada casa limita, como cada casa funciona, entendeu? Porque algumas casas de apostas elas limitam. Se você apostar em ligas, colocar muito dinheiro em ligas que não são bem vistas assim no sentido que não são populares, entendeu? Outras no saque, entendeu? Às vezes você faz uma arbitragem saca, aí ela dá uma limitada, entendeu? Mas tem formas de você não ser limitado nessas casas. Cada casa tem sua particularidade, e se você aplicar a forma correta de operar em cada casa, você não vai ser limitado em nenhuma. Só que a gente também tem a vantagem das casas clones. O que são casas clones? Basicamente, é uma casa que é igual a outra. O que tem em uma casa vai ter exatamente na outra casa, as mesmas odds, os mesmos jogos. Então, se você for limitado em uma, você vai ter a outra para operar sem nenhum problema. E por fim, existe o mito que é necessário ter muito dinheiro para começar. A verdade é que é possível iniciar com bancas menores, ajustando o volume das operações e escalando conforme ganha experiência e consistência. Isso daqui também é um ponto muito importante, onde nós vamos ter uma aula basicamente só para banca, explicando banca. Hoje você não precisa de um valor muito alto para começar, porque assim, você vai ganhar, como eu falei, toda a arbitragem ela é definida em cima de porcentagem, não de lucro fixo. Então, se você, vamos supor, uma Suri de 10%, se você tiver R$100, você vai ganhar R$10 com ela. Se você tiver 1.000, você vai ganhar R$100 com ela. Se você tiver 10.000, você vai ganhar R$1.000 com ela. Então, independente de qual seja sua banca, você vai ganhar a porcentagem dela, entendeu? Então, dá sim para você começar com uma banca menor, entendeu? Uma banca bem menor, uma banca ali, sei lá, a partir de R$200, eu acho que é um interessante. E você ir escalando ela, em 2, 3 meses você já vai estar com uma banca bem superior, porque a gente consegue no mínimo, duplicar ou triplicar essa banca durante todo o mês, porque a nossa média é de 5 a 10% por dia sobre a banca. Então, basicamente, essa é a nossa primeira aula, que é a aula de introdução à arbitragem esportiva. Eu vou deixar esse slide aqui vinculado para quem quiser dar uma olhada no slide. E é isso.